1h15. No debate de hoje vamos explorar um tema de relevância, as cotas raciais e sociais. A discussão em torno desse assunto transcende o âmbito teórico e se insere diretamente na prática social e política do nosso país. A implementação de políticas de cotas visa corrigir desigualdades históricas e estruturais, buscando oferecer oportunidades mais equitativas a grupos que tradicionalmente enfrentam obstáculos maiores no acesso à educação e ao mercado de trabalho. Mas tem muita gente que não concorda plenamente com isso. Para discutir o assunto, eu recebo aqui no estúdio do Jornal Litoral o jornalista Bruno Godinho. Tudo bem, Bruno? Boa tarde. Tudo bem, Tiago. Uma boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores também. Maravilha. E a gente conversaria de forma online com o professor do projeto Educa Afro e coordenador aqui da Baixada Santista, o Júlio Evangelista Santos Júnior, que não está conseguindo estabelecer sinal de contato com a gente via internet. Infelizmente, nossa produção está tentando fazer a conexão, mas por enquanto a gente não conseguiu. Então você pode participar desse bate-papo sobre cota racial conosco através do WhatsApp 13 99 664 6781. Também tem a nossa transmissão, o canal no YouTube, tem um chat por lá, você pode fazer comentários. Bruno, boa tarde mais uma vez, seja bem-vindo ao Jornal Litoral. Eu queria saber, então, qual a sua visão a respeito das críticas, que argumentam que as cotas sociais, raciais, podem perpetuar as divisões sociais ao invés de promover a igualdade. Sim, sem dúvida. Eu acredito que a questão da cota racial e da cota social é necessário que a gente estabeleça uma diferença. Porque a cota racial ela é especificamente para negros. Agora, a cota social é para pobre. Então, engloba tanto os negros quanto branco, pardos, enfim. E aí é que vem a grande questão, para mim, que é importantíssima. Quando a gente fala de cota social, acho que é fundamental. Você traz oportunidade, por exemplo, para 16 milhões de brasileiros que vivem, por exemplo, em favelas hoje, sob situações bastante complicadas. Agora, a cota racial, ela deixa de ser um direito e passa a ser um privilégio. Porque esses 16 milhões de brasileiros, por exemplo, que sejam eles negros, brancos, pardos, qualquer cor que seja, eles passam a ter ali somente uma parte dessas pessoas atendidas, e não a sua totalidade. Agora, eu queria saber também, como as cotas raciais podem contribuir, então, para a diversidade, para o fortalecimento da democracia nas instituições, por exemplo, de ensino. O pessoal comenta muito. Você vê, novamente essa questão do racial e social. Você vê que se for social a cota, de fato ela vai contribuir, por exemplo, democraticamente, ela vai democratizar a oportunidade. Você dando oportunidade para grande parte, por exemplo, 16 milhões de pessoas, são 8%, significa 8% da população brasileira, que vive sob situações dificílimas. Se você dá essa oportunidade, se você favorece essa parte da população, você de fato democratiza todas as oportunidades. Agora, quando você coloca só a questão racial, isso me preocupa muito, porque tem uma questão, por exemplo, isso são políticas, são políticas públicas. Quando a gente fala de política, a gente coloca só a questão racial, a gente vê que existe um trabalho, por exemplo, eleitoral, eleitoreiro, porque aquele nicho vai ser sempre trabalhado para que continue ali precisando dessas cotas. E quando você coloca uma oportunidade democrática para grande parte da população, você coloca esses 16 milhões de pessoas sob uma situação de oportunidade melhor, você acaba melhorando a situação dessa pessoa e fazendo com que ela saia da pobreza. Então, aquela pessoa, por exemplo, aquele político que diz, olha, eu defendo os mais pobres. Quando você melhora a situação, você deixa de ter mais pobres, o número de pobres cai, e talvez aquele político não queira muito bem essa questão. Então, é uma questão importante nesse sentido. Agora, no caso, você não é candidato, mas se fosse, ou se fosse propor alguma solução para aprimorar as políticas de cotas, o que você poderia colocar em voga, considerando os desafios, as críticas existentes a respeito desse assunto? Olha, eu vou aproveitar então e contar um caso rápido. Claro, a minha esposa é negra, e estava conversando com ela antes de vir para cá. Ela estava me relatando o caso dela, que eu achei importante comentar com vocês. Ela se inscreveu, por exemplo, no Educafro, quando jovem, quando menina, para poder ter uma oportunidade. O Educafro, inclusive, o colega que iria hoje debater, representa o Educafro. E ela não foi aceita. E ela tinha uma condição social mais carente, não tinha ali grandes condições financeiras, e era negra. Então, quer dizer, ela tinha os dois pontos importantes para ser aceita no Educafro. E não foi aceita. Se inscreveu a primeira vez, não foi aceita, se inscreveu a segunda, a terceira,
As 3 vezes não chamaram ela. Mas como ela era uma pessoa dedicada, ela falou, olha, eu vou lá e vou procurar, né, estudar. E era aos sábados as aulas, ela se fez presente, conseguiu entrar na aula e estudou todo o curso. Só que ela relatou que começou a turma com 120 pessoas e foi caindo o número, né? Então chegou ali a 30, 40 pessoas no final do curso. E ela estava no final do curso. O que me chama a atenção é que você vê, uma situação em que você privilegia somente os negros, teve negro que desistiu. Agora, quando você privilegia aquela pessoa, aquele cidadão que deseja de fato estudar e melhorar de vida, seja qual for a condição social, condição social não, porque o social a gente trabalha com os pobres, né? Mas seja qual for a sua cor, branco, negro, enfim, amarelo, aí você realmente tem pessoas que querem melhorar de vida, né? Então, acho que a principal proposta aí seria você privilegiar, você dar essa oportunidade para quem de fato quer mudar, né? Que quer melhorar a sua condição. Por isso que a gente trabalha muito com a meritocracia, né? É aquela pessoa que estuda, que batalha, que se dedica e vai ter sucesso, sem dúvida nenhuma. Ô Bruno, e quais são os principais desafios, na sua opinião, que você acha que o país enfrenta na implementação, então, e manutenção, por exemplo, de uma política voltada para o lado social, que amplie tudo? Eu acredito, Tiago, que é a questão da hipocrisia, né? Eu acho hipocrisia? Por que eu uso essa palavra? E eu tentar explicar. Você tem, por exemplo, eu citei 16 milhões de pessoas que vivem em favelas hoje, né? Se a gente quer melhorar de fato a vida dessas pessoas, a gente tem que trabalhar, por exemplo, uma melhora do saneamento básico. Né? A gente tem que melhorar, por exemplo, a questão do transporte. A gente tem que melhorar, por exemplo, com políticas públicas de iluminação para melhorar a segurança das mulheres, enfim. Por que eu cito tudo isso? Porque quando a gente fala somente de uma coisa, a gente vende virtude, né? Então é muito bonito eu dizer que, olha, eu penso nos negros, eu penso em diversos segmentos, né? LGBT, enfim, qualquer segmento, você pega um tema e você trabalha por aquele tema. Você vende virtude, mas de fato, na prática, o que você que eu digo, né? Os nossos políticos, por exemplo, né? O nosso poder público, o que de fato está fazendo para melhorar a vida do cidadão? Porque quando você melhora, por exemplo, o saneamento básico dessas favelas, você melhora para todo mundo, né? E aí, a condição, por exemplo, de oportunidade para o negro chegar numa universidade vai ser muito melhor, né? Se o pai e a mãe daquele jovem negro que tem hoje inúmeras dificuldades, se eles tiverem condições de chegarem ao seu trabalho com melhores condições, terem melhores oportunidades de emprego, vai melhorar a vida do jovem, né? Então eu acredito que, por isso que eu usei a palavra hipocrisia, a gente vende virtudes que na prática a gente não vê ser efetivamente resolvido. Ô Bruno, e como é que você enxerga o discurso das pessoas que defendem, então, as cotas raciais? Eu acredito, Tiago, que é válido todo tipo de política pública, todo tipo de discussão a respeito de ideias, né? Eu acho que é válido. Eu, por exemplo, sou um pouco mais à direita, né? Tem gente que é mais à esquerda, não tem problema nenhum, eu acho isso super válido, né? Acho que tudo é válido ser conversado, válido ser discutido, mas em algum momento a gente chega no entendimento. Agora, o que me preocupa é a questão, por exemplo, existe hoje um termo muito falado, principalmente nas redes sociais, que é a senzala ideológica, né? O que é a senzala ideológica? É você aprisionar aquelas pessoas em um pensamento e não permitir que elas possam ter amplitude, né? E conhecer as oportunidades do mundo, né? Então você, como você falou assim, as pessoas que defendem, acho válido, você quer defender um tema, não tem problema nenhum, não tem problema absolutamente nenhum. Agora o que me preocupa é você pegar, por exemplo, a população negra e aprisionar ela dentro daquela caixinha, né? Você só pode fazer isso, você é limitado, né? Tem um exemplo muito emblemático, né? Você chega no hospital, você quer ser atendido por um médico bom, excelente, ou você vai escolher entre o médico negro e o médico branco? Eu vou escolher o médico excelente, seja ele qual cor dele, eu não estou preocupado com a cor dele, né? Agora, eu vou escolher, por exemplo, entre um médico, de repente, que foi cotista e um médico que foi altamente capacitado e conseguiu, por mérito, chegar numa grande posição. Você fala assim, poxa, aquele cotista, de repente, ele só entrou pela cota, ele não entrou por mérito especificamente, né? É claro que pode, eventualmente, ter um cotista com uma grande capacitação, isso daí, sem dúvida nenhuma. Mas né, por mérito, seria muito mais certo de que você vai ter um profissional capacitado. Ô Bruno, e quando existe aquele discurso, por exemplo, da parte desse pessoal, alegando o seguinte,
que, devido ao processo histórico, que sofreram com escravidão, que sofreram com uma série de circunstâncias, isso é válido sim, que a cota racial tem que existir. Como é que você vê esse discurso quando eles vêm para a linha da história? Faz todo sentido, né? A gente pensar nisso, e aí eu coloco a seguinte situação. Vamos então imaginar que de fato faz sentido. Vamos trabalhar com essa defesa que eles fazem, né? Se eu for pensar por esse caminho, eu vou pensar o seguinte: bom, o rico, o negro ou o branco rico, ele está preocupado com essa reparação histórica? Isso vai mudar alguma coisa no dia a dia dele? Eu acredito que não. Porque o branco rico, ele vai continuar tendo acesso a uma grande universidade, certo? Não vai mudar nada para ele ter a cota ou não. Ele tem condições, ele vai ter boas oportunidades. Agora, essa reparação histórica, e aí temos a cota, vai acabar vitimizando quem? O branco pobre. Ou seja, nós voltamos na questão social. Porque o mais pobre é que vai pagar por essa reparação histórica. O mais pobre, ele não tem oportunidade de falar assim: olha, eu vou estudar nessa universidade A, B ou C. Não, ele vai tentar aquela universidade X, só que aquela universidade X existe uma cota para um determinado público. E aí ele fala assim: bom, eu sou pobre, não tenho uma cota social, não tenho uma cota para pobre, né? E aí indifere se eu sou branco, tá? Mas vamos supor, o branco pobre vai pagar essa dívida histórica. Ou seja, se nós pensarmos que de fato existe a necessidade de uma reparação histórica, quem vai pagar novamente é o mais pobre, né? O mais pobre volta a pagar uma dívida, né? Quer dizer, a corda sempre estoura para o lado do mais pobre, entendeu? O branco pobre vai pagar, porque o branco rico, ele não vai pagar essa dívida. Essa dívida ele não precisa, ele nem toma conhecimento. Aliás, toma conhecimento sim, como eu acabei de falar. Às vezes, para ir na rede social, vender virtude, né? Aí ele vai na rede social e fala que defende os mais pobres, defende os negros, mas na verdade, na prática, para ele indifere, né? Agora, para o branco pobre, aí sim, essa dívida vai ser cobrada de modo muito pesado. Bruno, agora essa resposta que você me deu, a gente pode também utilizar como parâmetro, por exemplo, em processos em concurso público, por exemplo, que não apenas na cota racial, mas também para o pessoal PCD. Como é que você vê isso? Olha, eu aí falo com, né, eu tive a oportunidade de ter sido professor do PCD e foi uma das maiores alegrias da minha vida ter dado aula para as pessoas especiais. E eu digo para você o seguinte, Thiago, que o que eu senti na prática é que, assim, o que, na verdade, se precisa, sim, você pode trabalhar com políticas específicas, sim, não tem problema. Como eu acabei de falar, é válido a gente discutir tudo isso, não tem problema algum. Mas mais do que tudo, eu, por exemplo, via que a necessidade que eles tinham era de amor. Era realmente, de fato, que existisse um olhar preocupado com as necessidades deles. Porque não adianta eu chegar e falar assim: olha, eu vou colocar uma cota para o PCD. Mas daí, na prática, eu vejo, como vi recentemente, numa cidade da região, vou falar para não ter mais problema, mas uma associação de deficientes físicos que fica no andar superior e o acesso é de escada. Então é uma completa, né, incoerência. Aí eu estava conversando com um deficiente físico que é conhecido meu e ele falou: realmente, para ir lá eu tenho que chegar lá e tenho que pedir para alguém me levantar. É um absurdo, né? A pessoa chega, o cadeirante chega para acessar a associação que defende os seus direitos e, na prática, tem uma escada para acessar, né? Então, quer dizer, é o que eu falo, a hipocrisia, né? Diz defender uma causa e, na prática, acaba não defendendo. E aí, você falou, por exemplo, no caso dos PCDs, né? Acredito que um olhar com carinho, com amor, né? É o que mais importa. Porque se você tiver, de fato, amor, se você tiver vontade de realmente trabalhar, aí não é questão só das cotas, né? Você vai realmente trabalhar para que essas pessoas tenham acesso a oportunidades. Perfeito. Bruno Rodinho, quero agradecer demais a sua participação hoje aqui no Debate JL. Infelizmente, por questões técnicas, tá? O Júlio Evangelista Santos Júnior, né? Ele não pôde comparecer ao nosso telejornal presencialmente, optou de forma online, mas por um processo que foge à nossa autoridade, infelizmente, processo eletrônico, técnico, a gente não conseguiu entrar em contato com ele para fazer o debate junto com você. De qualquer forma, agradeço a sua participação. Tá certo. É Júlio, né? É Júlio. Júlio também, um abraço. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos os telespectadores. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Maravilha, muito obrigado, viu? E dessa forma a gente encerra o Jornal Litoral de hoje. A gente volta amanhã a partir de 15 para 1 da tarde. A seguir tem o Opinião com o professor, engenheiro e jornalista Paulo Roberto Schiff. Um grande abraço para vocês e até mais.